Bem-vindos ao Além da Caixa. Mais um episódio para vocês. Hoje com o Marcos Cansado, meu marido e parceiro de vida. A gente vai falar hoje sobre processo e gestão nos negócios. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer muito grande estar aqui com você. É um prazer enorme estar aqui prestigiando esse projeto tão lindo e que tenho certeza que vai trazer muito benefício para todos os empresários, para todo mundo que está vendo. E vamos em frente. Gente, já pegue papel e caneta, porque tem muita informação aqui super importante. Precisa anotarem já e aplicarem já, tá? Nos seus negócios. Vamos à primeira pergunta. Por que empresas quebram mesmo tendo bons produtos? Então, acho que produto bom nenhum, por melhor que o produto seja, ele consegue sustentar uma empresa. A empresa ela não quebra porque ela não tem um produto, ela não quebra porque ela não tem um produto bom. Ela pode ter o melhor produto do mercado, ela pode ser reconhecida como uma empresa que tem o melhor produto do mercado. Só que isso aí é só para fora. A empresa que não tem uma cultura forte, uma empresa que não tem uma gestão financeira forte, que não tem processos internos bem definidos, não importa o quão bom o produto dela seja, não importa o quão bem aceito esse produto dela seja, ela vai quebrar. Ela não tem como se sustentar sem um processo forte, sem uma gestão financeira forte e sem um conhecimento técnico colocado em prática dentro da empresa. A gente vê grandes empresas, né? Empresas que já faturam milhares de reais, ainda com uma conta só, né? Pessoa física e jurídica sendo uma pessoa só. Até hoje não separaram, né? Conta física de pessoa jurídica de pessoa física. Misturam ainda muito os negócios. Eu acho que isso, assim, essa separação financeira, né? Essa junção financeira que muitas vezes existe dentro das empresas, eu acho que das pequenas e algumas médias empresas, de empresas que estão começando agora, ela é um problema. Ela traz um amadorismo muito grande e acaba misturando as coisas e transforma a gestão financeira em algo muito difícil, porque acaba que você não sabe o que é dinheiro da empresa, o que é dinheiro seu. E com a profissionalização, por mais dura que às vezes ela seja, por mais traumas que às vezes ela pode causar durante um tempo, durante essa mudança, ela só vai trazer benefício. Por mais que o empresário ele conheça o produto, ele que inventou, ele criou um produto que é um produto extremamente bem aceito no mercado, que é um produto que todo mundo quer, que muita gente precisa, ele vai conseguir vender, ele vai vender tudo que ele produzir. Mas o custo de produção dele, a energia que ele vai gastar no dia a dia para produzir o melhor produto do mercado, vai fazer com que, num curto espaço de tempo, a empresa não se sustente. Então, a gestão financeira aliada a uma cultura empresarial, cultura é algo que eu vou falar aqui várias vezes, eu tenho certeza disso, essa cultura empresarial aliada a uma gestão financeira boa e a processos bem definidos e pessoas bem treinadas dentro desses processos é o que vai sustentar a empresa, não ela ter o melhor produto. Um melhor produto, não tendo uma boa gestão, acaba você perdendo dinheiro ali ao longo de todo o processo. É isso, melhores produtos podem ser fabricados por muitas empresas. O que vai fazer você sair lá na frente, o que vai fazer você se manter no mercado é o interno. Não é a percepção que os outros têm do seu produto, e sim a percepção que você tem da sua empresa, e a sua gestão é que vai te trazer isso. Uma gestão bem feita é que vai fazer com que o seu negócio se sustente. Perfeito. Agora, qual que é o erro mais comum dos empreendedores no quesito organização? Eu acho que não existe um só problema ou um só erro. Eu acho que é um conjunto de erros que muitas vezes se sucedem no início, principalmente no início, quando você começa a empreender. Empreender demanda muita coragem. Empreender no Brasil, eu acho que demanda muita coragem e até um pouco de loucura. A gente sabe o quão difícil é empreender no Brasil, o quão caro é empreender no Brasil. E
acho que um dos principais problemas é que o empreendedor, ele trata o negócio dele muitas vezes quase que como uma poesia, como um amor. E esquece muitas vezes o lado prático, o lado empresarial. Muitas vezes o empreendedor é o mais técnico dentro da loja, é o mais técnico dentro da sua empresa, é ele que entende do produto. E como ele tem muitas vezes o empreendedor, ele tem uma paixão muito grande, que ela é talvez dividida entre o negócio e o produto, como ele às vezes é a pessoa que mais entende daquele produto, ele negligencia outras coisas. Eu acho que tem muito a ver também com aquela primeira pergunta, né? Eu vou focar em ter o melhor produto e vou esquecer o resto. Então, aí não adianta, né? Exato. Se ele não entender do negócio como um todo, ele vai errar. Em algum momento as coisas vão sair dos trilhos, os incêndios vão aparecer, e aí ele vai ter que escolher ou parar de empreender, o que é muito comum, a não ser o percentual, mas a grande maioria das empresas no Brasil fecham com poucos meses depois da sua abertura, ou então ele vai ter que aprender mais sobre o seu negócio, mas do ponto de vista de gestão, não somente do produto. Acho que esse é o grande erro do início dos empreendedores. E o que você acha? Que hora que o empreendedor, né, precisa de um processo? Precisa entender que ele precisa daquele processo desde o início, ou no meio, ou tem que já nascer com um processo? Eu acho que o processo, pelo menos na minha percepção, né, dentro da minha experiência, e por mais que isso seja difícil, acho que o processo tem que nascer antes do produto. Você não tem como fazer um produto sem saber como que você vai fazer ele, né? O processo, ele vem facilitar, ele vem fazer com que você entenda. Um processo bem definido, claro, um processo bem executado, é que vai te fazer ter o resultado final bem feito, o resultado final com uma eficácia ou com uma eficiência melhor. Então o processo ele tem que ser pensado no início, na concepção do negócio. Não adianta você começar e fazendo, agora eu descobri que eu tenho que fazer um processo. Não, até agora eu fiz do jeito que eu achava que era certo, mas eu estou descobrindo que não era, aí eu vou voltar. Então você vai ter gasto uma energia muito grande para depois pensar numa melhoria, para depois pensar numa organização. Eu acho que o processo, para a fluidez do negócio, para o sucesso do negócio, o processo tem que nascer no início, o processo tem que ter pensado junto com o negócio, no nascimento do negócio, independente do tamanho dele. Eu venho até já há quase 20 anos do mercado da construção civil pesada, da mineração, onde a gente tem projetos extremamente complexos, projetos que demandam uma análise e uma execução técnica muito, muito grande, mas o que traz lucratividade, o que define o sucesso desses projetos, dos nós, né, trazendo aqui para o meu mundo, para o meu mercado, o que vai definir o sucesso desse projeto, o que vai definir o sucesso dessa obra e se ela vai dar resultado ou não, é o como ela é feita. É o planejamento, são os processos, é o acompanhamento diário da execução dos diversos processos que tem dentro desse projeto. Não é a complexidade da entrega, não é a qualidade do produto final somente que vai definir o sucesso desse projeto, o sucesso dessa empresa, a permanência dessa empresa no negócio. O que vai definir a permanência dessa empresa no negócio é lucro, é resultado. E esse resultado só vai vir com essa organização de processos, sejam eles processos financeiros, processos executivos, governança. Então, o resultado final, ele só vai vir, o resultado final que a gente quer, o resultado final que a gente espera, ele só vem através
dessa gestão de processos, dessa gestão de planejamento, dessa gestão de custos, que está tudo nesse pool de processos. Todos os processos que você definir, os processos eles podem ser definidos para as diversas áreas da empresa, para as diversas áreas de gestão da empresa. E é isso, né, o que é minha experiência, o que esses anos de negócio, o que esses anos de estudo dentro dessa parte de processos me faz acreditar. Entendi. E você acha que os processos podem travar a criatividade? Não, de jeito nenhum. O processo ele existe para organizar o básico. O processo ele existe para que você não tenha que gastar energia com o que é feito no dia a dia. Se você sabe, né? Se você tem os processos que vão te nortear no que fazer no seu dia a dia, no que fazer no básico da sua empresa, o que vai fazer é com que você tenha mais tempo, para conseguir criar coisas novas. O processo, ele vem para que você tenha tempo de criar, para que você possa colocar a sua criatividade em prática com outras coisas. Porque quando você não tem processo, você está ali só apagando incêndio, o dia inteiro apagando incêndio. Você não tem previsibilidade sem processo. Quando você não tem previsibilidade no seu negócio, consequentemente você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o que está por vir, então você vai estar sempre ali, tentando apagar um incêndio, apagando um daqui, apagando um dali. Então o processo faz com que no final das contas, você consiga ter mais tempo para criar, você consiga ter mais tempo para sair da caixa, para ir além da sua caixa, para criar cada vez mais, né? Para descobrir novas formas de performar no seu negócio, porque o básico, o que tem que ser feito, já está ali. Já está todo desenhado. Está desenhado, os seus funcionários sabem o que fazer, os seus colaboradores já têm aquela, vamos dizer, já tem aquela cartilha pronta para seguir. Eu acho que é muito erro, né? A gente acha que não tem que ensinar ou não tem que delegar, acha que o funcionário já sabe tudo e não explica, ó, tem que fazer isso, a etapa certinha, e aí acaba toda hora te ligando. O que tem que fazer agora? Isso e aquilo, porque você não desenhou, você não explicou, você acha que é bobagem, a gente acha que é bobagem, muitos empresários, né? Então, e o processo faz com que você raramente tenha que desviar da sua rota, né? A gente pode fazer uma analogia com o campo de futebol, onde o processo ele vai delimitar, né? São as 4 linhas de um campo de futebol. Ele está ali para delimitar até onde você pode ir. Só que o que ganha o jogo é a criatividade. O processo te faz seguir, né, no trilho que você tem que seguir, sem que você tenha que perder tempo, sem que você tenha que parar para perguntar o que você tem que fazer, sem que você tenha que voltar um processo, voltar uma etapa atrás, porque ela não ficou bem feita, porque você não seguiu determinado ponto do método executivo, sabe? Acho que de forma alguma, eu acho que o processo, na verdade, ele vai fazer com que você tenha muito mais tempo para expressar a sua criatividade. Acho que ele vem para dar mais tempo, vem para dar mais fluidez e para não deixar ter retrabalho. Não ter retrabalho significa ter mais tempo para criar processos, ou criar formas, ou criar novos negócios cada vez melhores. E o processo a gente pode mudar ele constantemente, sempre que tiver abertura ou necessidade, a gente pode mudar, processo, né? Nenhum pode ser engessado. Todo processo pode e deve ser revisto. Todo processo pode e deve ser melhorado. Você não tem que ter compromisso com aquilo para sempre. Você desenha um determinado processo para um determinado produto ou para um determinado projeto e ele funciona bem durante meses, durante anos.
mas todo dia tem uma tecnologia nova, todo dia tem uma forma nova. São Então, assim, evoluções, né? você tem que trazer, exato. E aí volta, né, aquele negócio. Se você tem esse projeto que você sabe, né, você já faz ele daquela determinada maneira, sem retrabalho, ele já está fluindo bem e tudo, você consegue ter tempo para ver novas tecnologias, para ver novas possibilidades para encaixarem dentro desse processo e formas de cada vez mais melhorar os processos. Então, é um erro achar que processo engessa. É um erro achar que processo mata a criatividade. Não, o processo te dá mais tempo e mais tranquilidade para você melhorar cada vez mais a sua empresa, para você melhorar cada vez mais o seu próprio processo. Ele se retroalimenta. Maravilha. E você acha que disciplina é talento ou escolha? Disciplina é escolha. Acho que ninguém nasce com talento, ninguém acorda com talento. Acho que a disciplina é o talento, vou usar as duas palavras aqui, acho que a disciplina é o talento que a gente tem de persistir nas nossas escolhas. Acho que sai na frente quem persiste, quem escolhe aprender cada vez mais, quem escolhe estudar, quem escolhe se esforçar mais, sabe? Dentro do que você se ação, propõe. Né? É não desistir, sabe? Eu acho que o talento, ele é construído, né? Ele é adquirido ao longo da vida, a gente desenvolve habilidades, né? Cada um desenvolve uma habilidade, né, na qual ele se sobressai, mas mesmo esse talento, ele só vai sobreviver, ele só vai permanecer ativo, né, em você, na pessoa, quando você escolhe ter a disciplina de não desistir, de permanecer naquele caminho todos os dias. Resiliência, né? Resiliência, tem uma palavra, tem um novo conceito, até que eu prefiro ele do que a resiliência, né? Porque quando a gente fala da resiliência, a gente tem sempre aquela imagem do coqueiro que o vento bate, né? E o coqueiro está lá, ele consegue se adaptar àquilo. Existe um conceito novo que chama antifragilidade, que eu acho ele até mais legal do que a resiliência, porque a resiliência você vai se adaptando, né? As pancadas que você toma no dia a dia e tudo, você tem jogo de cintura, é aquele coqueiro que o vento bate e ele vai entortando, mas ele continua ali porque ele se adequa àquela situação, àquele trauma. E a antifragilidade, ela vem dizer o seguinte, que diferentemente da resiliência, a antifragilidade faz com que você volte mais forte a cada trauma. Que a cada dificuldade que você sinta, que você viva, que você não somente se adapte àquele novo cenário, àquela dificuldade, aquele trauma, que você, além de se adaptar, que você volte mais forte com o aprendizado. Então é isso, sabe? É persistir, é a escolha de persistir, é a escolha de se permanecer, né, em pé, se permanecer forte todos os dias. Perfeito. Agora vamos lá. Acho que muitos querem saber, né? Como equilibrar família, negócios, então, sem perder resultado, e como que é ser marido de uma empresária? Difícil, viu? Difícil. Eu acho que não tem uma receita de bolo para isso, não. Eu acho que são escolhas. E não é simplesmente dividir o tempo, 50% para o trabalho e 50% para a família.
Eu acho que você tem que saber fazer as escolhas certas, no momento certo, de acordo com a necessidade de cada momento. Não adianta você dividir 50% eu estou em casa, 50% eu estou na empresa. Ah, não, eu vou focar mais na minha empresa, eu vou focar mais nos meus negócios, porque com isso eu vou conseguir dar conseguir ter possibilidades melhores para minha família. Não adianta. Você tem que escolher estar presente na família ou na empresa no momento que cada um deles mais precise de você. Eu acho que ninguém se sente mal em perder uma reunião, ou ninguém se sente muito mal por perder uma reunião ou por desmarcar uma reunião. Mas eu, como pai, me sentiria muito mal por perder um momento com meus filhos, com a minha família, com a minha esposa. Então são escolhas, a gente tem que escolher estar ali no lugar que mais precisa da gente. Não é fácil. No nosso caso, a Cristina é empresária e eu trabalho numa grande empresa, numa empresa que vem numa crescente muito grande nos últimos anos. Temos que dividir a atenção entre os negócios, entre a família, temos problemas nos negócios, temos problemas na família. E, respondendo a sua pergunta de como é que é ser marido de uma empresária, é desafiador e, ao mesmo tempo, muito gratificante. Porque a gente vê no dia a dia, né, as dores, os sofrimentos, o crescimento, e até que chega um momento que a gente vê isso aqui acontecendo, né, e aí vamos trazer um pouco mais para o nosso relacionamento, um pouco mais para o que é ser marido da Cristina. Ver esse sucesso todo que está acontecendo é muito gratificante, porque a gente vê o sucesso, mas vê a dor, vê o problema, vê o drama do dia a dia, seja com os problemas da família, com o problema dos filhos, com o problema dos negócios, dos meus problemas na empresa, dos meus problemas no meu trabalho, né? Com o pouco que eu consigo ajudá-la, não é fácil. Então a gente tem que fazer escolhas, em estar presente no momento certo, aonde a gente mais é necessário. E balança, gente. Tem que botar na balança o que naquele momento é mais importante para você. Tem que ser importante para a gente, né? Não adianta ele falar assim, é importante para o negócio, mas quem está precisando mais? É o negócio ou a sua família? Então a gente tem que dar prioridade na hora, ali naquele momento, se é a família, a gente... Isso, exatamente. É família. Exatamente. Então, assim, não tem uma receita de bolo. Ter uma alta performance nos negócios, eu não digo que é incompatível com uma vida familiar, né, mais presente, mas é muito possível de se conseguir, sabe? Basta ter a prioridade certa, na hora certa, para o negócio certo. E agora, além de ser marido de empresária, ele é marido de uma triatleta que vai fazer o Ironman agora em Florianópolis. Gente, pensa, vou deixar ele responder. A loucura maior? Essa é uma pergunta interessante, porque complica tudo mais, né? Porque aí tem trabalho, tem os filhos, tem o marido, tem os treinos, tem as dores do treino, mas mais uma vez a superação. Eu acho que só vem reforçar o que eu falei aqui de ficar muito feliz com o sucesso dela. Ficar muito feliz com os desafios que ela se propõe, com os desafios que ela coloca na vida dela e vai lá, enfrenta, assim, muito sem saber como, né?
foi como no início, no empreender. A coragem de empreender é muito importante. De empreender nos negócios, de empreender na vida, de empreender nos esportes, né? Enquanto triatleta, enquanto futuro Ironman. Então, assim, até para isso você tem que ter um processo bem definido, porque senão sua vida vai ficar um apaga-incêndio. Agora, o que sustenta o crescimento ao longo prazo? Cultura forte, processos bem definidos, pessoas boas e bem treinadas e muitas vezes conversas difíceis. Porque quando eu falo conversas difíceis, elas são muito necessárias ao longo do negócio. Porque você vai precisar comunicar para as pessoas necessidades de mudança, feedbacks positivos, mas algumas vezes feedbacks negativos, necessidades de correção de rota. E muitas vezes essas conversas podem ser conversas difíceis, mas não necessariamente conversas ruins. Elas são conversas boas que têm que acontecer. Então, uma cultura forte que mostre o que é essa empresa, aliada a processos bem definidos que fazem essa cultura funcionar, executados por pessoas boas nos lugares certos e bem treinadas, e conversas difíceis sempre que necessárias. Acho que é isso que sustenta, isso é que faz o negócio crescer. Porque não tem jeito, né? Por exemplo, você, mas sou eu empresa, mas você tem que contratar alguém uma hora, senão se você não consegue crescer, você não consegue ter vida. Eu ia falar mais atrás um pouco, quando a gente falou de negócios, eu há muitos anos, eu abri mão de trabalhar os finais de semana para ficar com minha família. E hoje eu falo que foi a melhor escolha que eu fiz. E tem hora que a gente não abre, não, eu vou trabalhar, eu tenho que entregar essa encomenda, eu tenho que fazer esse pedido. Será que tem mesmo? Tem certas profissões, certas empresas que funcionam só finais de semana, aí você não tem como fazer isso, né? Mas as empresas que a gente pode abrir mão, ajuste para isso, né? Sim. E eu ajustei para poder abrir mão do final de semana, de trabalhar os finais de semana para ficar com minha família. Mas por quê? A gente estava criando um processo e organizando e delegando. Hoje, cada vez mais eu delego e as coisas vão funcionando. A maturidade de uma empresa, a maturidade organizacional de uma empresa, ela pode ser medida pela necessidade do dono estar sempre presente. Porque se o CEO, se o dono, se o diretor, se o acionista pode não estar presente e mesmo assim a empresa funciona, significa que o negócio deu certo. Significa que quem está lá dentro conhece a cultura da empresa, sabe por que está lá e sabe o que tem que fazer para o negócio continuar. Acho que esse é o ponto. Tem um ditado, assim, errado, mas eu escutei durante anos e colocava aquilo como verdade. O olho do dono que engorda o gado. E não é. É o olho da sua equipe que engorda, né? Você quer ajustar essa frase, mas que o olho do dono engorda o gado não acho que assim, né? Eu acho que essa frase ela não está errada. Eu acho que o dono, o empresário, ele tem que estar presente, ele tem que conhecer o negócio dele, ele tem que ver o negócio dele funcionando. Ele é o maior interessado no sucesso do negócio. Mas não adianta ele olhar o boi, não adianta ele olhar o negócio e não saber, não ter processos, não ter uma gestão correta, não ter uma governança correta, porque essa bagunça, né, dos processos, essa desorganização dos processos, muitas vezes ela é silenciosa. Não adianta você estar ali presente o tempo inteiro. Porque senão eu vou ficar refém, eu vou ter que estar lá na empresa todos os dias, senão a empresa não anda. Se eu sair, viajar,
acidentar, for para o hospital, a empresa paga. Exato. Não tem sentido você estar ali dentro o dia inteiro, vendo os processos desorganizados, vendo a desorganização da sua empresa, sem poder sair. Assim, o sucesso, né? Assim, o sucesso da empresa, ele é diretamente relacionado à necessidade da presença do dono. Se o seu negócio funciona tão bem ou melhor sem você dentro dele, sem você no dia a dia, significa que seu negócio está funcionando. Significa que seu negócio deu certo. Sim. Não adianta você estar lá o dia inteiro, não adianta você ser refém do seu negócio. Você tem que saber delegar, você tem que saber direcionar, você tem que saber gerir o seu negócio, mas o seu negócio tem que rodar sozinho. Quando eu digo sozinho, não é abandonar, mas o negócio tem que funcionar sozinho, você tem que ter vida. Você tem que ter o tempo que um processo bem feito, né? Trazendo para o processo de novo. Eu não disse lá atrás que o processo vai fazer com que você tenha tempo para criar, que você tenha tempo para colocar a sua criatividade em prática, porque você vai ter menos retrabalho, você vai ter menos bagunça, você vai conseguir ter mais governança. O dono do negócio não estar presente e o negócio funcionar, significa que tudo isso que eu falei está funcionando. Significa que o negócio dele está funcionando. Sim. Significa que a gestão foi bem feita e continua. E aí, essa pessoa vai ter tempo para criar, para ter tempo de trazer mais negócios, para ter tempo de melhorar cada vez mais o negócio, para ter tempo de trazer investimentos, pensar num crescimento. Se ele está ali dentro o tempo inteiro, ele está precisando de apagar fogo. Só fica apagando incêndio. Se em qualquer empresa de qualquer tamanho, se ela só funciona porque o dono está lá, significa que ela não está funcionando. Significa que ela não tem processo, significa que ela não tem gestão, ou que a gestão dela não é tão bem feita. Isso eu não tenho dúvida. Tanto que várias empresas que crescem muito, elas chegam a um determinado momento que os acionistas têm que sair para que ela continue crescendo. Né? Que elas têm que perder esse viés mais familiar, talvez, controlador, para que muitas vezes tem que vir um CEO, tem que vir um diretor, para que essa empresa consiga crescer cada vez mais. Corrobora com o que eu falei, olha, o negócio funciona sem o dono, ele funcionou. Ele cresceu e ele se sustenta. Hoje eu posso falar para assim, e cada vez mais eu fui aprendendo ao longo do tempo, cada vez mais que eu ensino alguém, que eu delego uma função que era minha para alguém, para meu funcionário, eu ensino, ele executa com perfeição, gente, eu sorriso assim, ó, até o canto da orelha. Por quê? Está funcionando, a empresa está fluindo sem a minha presença, consegue executar, consegue operar qualquer tipo de máquina e resolver o problema sem depender. Agora, claro, vai ter alguma coisa ou outra, né, que vai precisar do dono? Vai, mas são coisas muito pontuais. São projetos novos, igual o de hoje que a gente estava lá. A gente criou um novo processo para aquele produto que a gente estava fabricando. Então, a gente vai adequando e criando tudo. E eu acho que agora você já falou até essa pergunta, mas eu vou perguntar de novo. O que os empresários ignoram na organização e que faz toda a diferença? Acho que uma desorganização silenciosa que existe em algumas empresas. Muitas vezes o retrabalho ele não é visto. Muitas vezes a perda de tempo, a perda de material, a falta de compromisso,
muitas vezes isso aí não aparece lá no seu balanço no final do ano. Isso aí não ele não é latente todos os dias, sabe? Dependendo, principalmente em grandes empresas, médias e grandes empresas, que você tem muito processo, você tem muitos setores, muita gente trabalhando. Muitas vezes o empresário ele ignora essa bagunça silenciosa, vamos dizer assim, que lá no final, lá quando ele vai fechar o ano dele, ele vê o lucro dele indo embora. Então, assim, acho que olhar para dentro da sua empresa mais profundamente, a ponto de enxergar esses pequenos vazamentos que existem aqui ou ali, num determinado processo ou outro, talvez seja um dos pontos mais importantes que os empresários talvez ignoram, sabe? Aliado a isso, é muito importante que o empresário, é muito importante que o fundador da empresa reforce cada vez mais a cultura, o que ele quer, né? Como é que ele quer que a empresa dele seja vista? Então, assim, igual a gente estava conversando Missão, outro visão, dia, valores, né? a gente estava conversando outro dia e assim, nós precisamos de contratar uma pessoa porque eu preciso que essa pessoa faça isso, 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 isso. Não, tudo bem, mas tá, eu te entrego isso, tudo bem, mas sem uma cultura bem definida dentro da empresa, sem uma cultura bem arraigada, sem uma cultura bem divulgada dentro da empresa, as pessoas vão entregar, vão fazer a entrega dela. Muitas vezes a entrega vai ser bem feita, o produto que você espera vai ser um produto bem feito, ele vai te entregar o que você quer. Mas como? A que custo? E o que vai falar isso é a cultura da empresa. Como as coisas lá dentro funcionam. O que é a minha empresa? Acho que muitos empresários têm a ideia de que eles conhecem a empresa, de que eles conhecem a cultura da sua empresa, mas muitas vezes isso não é. Às vezes ele até tem isso, ele tem isso dentro dele. Olha, minha empresa é assim, a minha empresa é uma empresa que olha para as pessoas, ou a minha empresa é uma empresa que olha para o meio ambiente, ou a minha empresa é uma empresa que eu entendo que ela é a mais bem estruturada em equipamentos ou em processos, e por isso eu quero que as coisas da minha empresa funcionem dessa maneira, mas ele não consegue colocar isso para fora. Ele não consegue exteriorizar essa cultura e, consequentemente, ele não consegue fortalecer essa cultura dentro da empresa. E com isso, sem o conhecimento da cultura, sem o conhecimento de como as coisas funcionam e como elas devem ser feitas, muitas vezes a entrega, seja ela de um produto excelente, de um projeto pronto, do menor ao maior projeto final, sem uma cultura bem definida, sem o empresário, quando o empresário negligencia essa cultura, a importância dessa cultura, você, ao longo da entrega dessa empresa, você vai ter perdas irreparáveis, muitas vezes. Sejam elas perdas de tempo, perda de credibilidade, perda de dinheiro. E no final, a soma desses fatores, a soma dessas perdas, faz com que o negócio muito provavelmente fracasse. Eu acho que, somando-se, né, aquele conhecimento que eu disse no início, somando-se essa bagunça silenciosa, não organizada, né, não direcionada, não diminuída por uma cultura organizacional forte e bem divulgada e principalmente entendida pelos seus colaboradores, é muitas vezes o que os empresários mais negligenciam no negócio. Acho que não dá para abrir mão
de uma cultura forte, bem dirigida e bem comunicada a todos. Eu vou incluir mais uma perguntinha, porque eu acho que muita gente não conhece. O que seria cultura? Para os pequenos empresários, quem está começando, não está entendendo, né? O que é cultura que tanto, Marco, você fala? O que é cultura empresarial? São os valores vividos dentro da sua empresa no dia a dia. É como as coisas devem funcionar lá dentro. É o que é tolerado dentro da sua empresa, sabe? É como você quer. Qual é a forma? Como que as pessoas têm que agirem dentro da sua empresa para que elas entreguem o que é esperado, sabe? A cultura, ela é o sistema invisível que faz com que a sua empresa funcione. É algo que está tão arraigado, né? Uma cultura forte, ela está tão arraigada dentro dos funcionários, dentro de quem vive a empresa no dia a dia, que ela é muito mais do que um quadro bonito na parede, escrito missão, visão e valores, sabe? É legal, eu acho que todas as empresas têm que ter sua missão, visão e né? valores. Quem eu sou, aonde eu quero chegar, como eu quero chegar. Mas a cultura é quando isso sai da parede e está no seu dia a dia e as pessoas vivem isso de verdade, sabe? Quando você consegue que seus colaboradores interiorizem isso é cultura empresarial. É o saber de que forma a sua empresa quer viver, de que forma a sua empresa quer trabalhar, o que você tolera lá dentro, como as coisas têm que ser feitas. E isso, quando é bem comunicado, quando é vivido realmente pelos empregados, né, pelos seus colaboradores, significa que a sua cultura está enraizada, está forte e é entendida por todos. E então, cada vez mais hoje, a empresa que não tem cultura, não tem isso enraizado, erra em algum momento, o crescimento talvez não é assim, ele é assim. Sim, você pode ter diversas formas, né, de cultura dentro da sua empresa. Seja uma cultura de pessoas, uma cultura de processos, ou várias dessas juntas. O importante é que as pessoas que estão dentro da sua empresa, que estão lá, né, no dia a dia da empresa, elas não somente leiam a cultura da sua empresa num quadro, elas vivam a cultura. Então, assim, acho que a cultura empresarial, eu definiria ela como a forma como as pessoas vivem a empresa. E não somente como a forma como as pessoas executam os processos lá dentro. Enfim, as pessoas têm que viver a cultura. É a forma como as pessoas vivem a empresa. Em que momento da sua vida, o que aconteceu, uma etapa que fez você, conta lá para as pessoas, o que fez você ir além da caixa? Acho que... Não sei. Eu acho que a necessidade, ela surgiu no dia a dia, ela surgiu a partir do momento que eu senti necessidade de crescer como pessoa, como homem, como pai, como marido, como profissional, sabe? Não tem como você se desenvolver, você crescer sem sair da caixa, sem sair daquele mundinho, sabe? Acho que a gente tem que abrir a cabeça, a gente tem que procurar novas formas de fazer as coisas, procurar novas formas de viver. Cada vez mais, nesse mundo que a gente vive, tão dinâmico, cada dia aparece uma tecnologia nova, cada dia aparece um desafio novo, cada dia aparece uma forma diferente de lidar com esses desafios. A gente tem que se reinventar todo dia, a gente tem que sair da caixa todo dia. Está sempre se atualizando. Né? A gente tem que ter...
Pô, eu sou um cara super de processos e que não mata a minha criatividade por ser um cara de processos. Eu tenho que criar coisas novas, eu tenho que criar formas novas de enfrentar as coisas, de trabalhar, de resolver um problema que aparece todos os dias. Então, isso é sair da caixa, isso é criar, isso é melhorar os processos do dia a dia, seus processos de vida, de pai, de empregado, de empresário, de profissional, sabe? Pensar fora da caixa é sair do óbvio, é melhorar, é crescer. Não tem como. Sair fora da caixa, eu acho que pensar fora da caixa, sair fora da caixa é necessário sempre que você quiser se desenvolver, quiser melhorar alguma coisa, você tem que sair da caixa, você tem que pensar fora da sua caixa, você tem que ousar. Acho que sair fora da caixa, pensar fora da caixa é ousar. E ousar é muito importante. E que mensagem, agora para a gente finalizar, qual a mensagem você quer deixar para todo mundo que está assistindo a gente? Pensem fora da caixa. Com muita perseverança, com muito estudo, com um toque de calma, um toque de loucura, mas pensem fora da caixa. Eu acho que é isso que eu quero deixar aqui. Processos não engessam, processos fazem com que você tenha tempo de pensar fora da caixa. Então, pensem fora da caixa, melhorem os seus processos e cresçam. Melhorem todos os dias um pouquinho. Acho que é isso. Todos de 1%, né? É isso. Dá muito. Gente, eu lembrei aqui, tem um filme na Netflix que fala sobre a história do McDonald's. Né? Quando ele iniciou todo o processo, depois eu vou deixar aqui o nome certinho do filme, mas que ele desenha todo o processo de execução de como fabricar o hambúrguer. Então, toda hora ele desenha a loja no tamanho real, no chão, e ele vai colocando, aqui, e faz os funcionários trabalharem como se estivesse fazendo o hambúrguer. Uhum. E ele foi ajustando os equipamentos toda hora para ver qual que era a forma mais fácil para funcionar sem ninguém atropelar um ao outro, todo mundo trabalhar. Ele foi desenhando, né? Ele pensou fora da caixa para definir um processo que funciona até hoje. Né? Gente, eu quero agradecer, muito obrigada. Obrigada, meu amor. Obrigado, foi um prazer estar aqui. Sucesso, acho que já é um sucesso esse projeto novo, Além da Caixa. Ela saiu completamente da caixa dela quando ela pensou esse projeto, que está começando, mas que já é um sucesso. Vem muita coisa boa por aí. Acho que tem muita gente competente para falar aqui. Tem muito aprendizado para você que está começando ou que já começou, que quer melhorar, que quer mudar de rota, que quer crescer no seu negócio. Acho que vai ter muita dica boa. E vem muita coisa nova por aí, muita coisa que... Não vou ficar dando muito spoiler não, mas tem... Esse projeto está só começando. Muito obrigada a todo mundo que assistiu nosso podcast. Muito obrigada ao Além da Caixa.